O Brasil tem uma das melhores localizações do mundo para lançamentos de foguetes. Estamos bem perto da linha do Equador, o que significa que foguetes lançados daqui podem economizar até 30% de combustível. Mas se essa é uma vantagem tão grande, por que ainda não somos uma grande potência aeroespacial? A resposta passa por uma história cheia de altos e baixos, desde promessas de grandezas até tragédias e falta de investimento. Hoje, vamos entender por que o Brasil poderia estar se destacando na corrida espacial e por que ainda não chegamos lá. Se você olhar para o mapa e procurar onde estão as principais bases de lançamentos do mundo, vai perceber um padrão. Elas estão sempre o mais próximo possível da linha do Equador. Isso porque, nessa região, a Terra tem uma velocidade de rotação maior, o que dá um certo impulso extra aos foguetes, facilitando assim os lançamentos, além de economizar combustível e permitir o transporte de cargas cada vez maior. O Centro de Lançamento de Alcântara, o CLA, no Maranhão, é um dos melhores locais em todo o planeta Terra para lançamentos orbitais. Para você ter uma ideia, os lançamentos feitos em Alcântara poderiam economizar até 1/3 do combustível em relação àqueles feitos no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Isso significa custos menores e a possibilidade de lançar cargas mais pesadas. Além disso, temos também a Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, que serviu para lançamentos menores e testes experimentais. E outra vantagem que ambas as bases têm em comum, além de estarem bem perto do Equador, é que elas estão em uma zona litorânea, além de estarem afastadas de grandes centros urbanos. Ou seja, isso traz mais segurança, sem contar que temos uma grande estabilidade geológica e climática. Não temos risco de furacões nem terremotos por aqui. Mas a pergunta que fica é, se temos todas essas vantagens competitivas, por que ainda não somos uma grande potência aeroespacial? Nos últimos anos, o Brasil começou a abrir Alcântara para parcerias internacionais. Empresas privadas demonstraram interesse em fazer lançamentos a partir daqui. Além disso, também foi feito um acordo com os Estados Unidos para permitir lançamentos comerciais. Isso significa que Alcântara pode virar um hub global para missões espaciais, trazendo investimentos e avanços tecnológicos. Mas tem um detalhe, hoje o Brasil apenas aluga a sua base, que ao invés disso, fôssemos nós os protagonistas dessa história. Poderíamos vender serviços utilizando os nossos próprios foguetes, que ainda não é realidade. Para se ter uma noção, apenas em 2024 houve uma movimentação de cerca de 14 bilhões de dólares. E com nossa localização privilegiada e desenvolvimento de tecnologias próprias, poderíamos estar mordendo boa parte dessa fatia. Mas o que falta para o Brasil realmente entrar no jogo? Não temos apenas uma boa localização para o lançamento de foguetes, mas também já tentamos construir os nossos próprios modelos. Desde os anos 1960, foram feitas várias tentativas de criar foguetes, desde modelos suborbitais até um verdadeiro veículo lançador de satélites. Para isso, foi necessário criar alguns órgãos como o CTA, Centro Técnico Aeroespacial. Criado em 1953, deu origem ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e ao Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, responsável por pesquisas e desenvolvimento. O IAE, criado para desenvolver foguetes e sistemas espaciais. E claro, a Agência Espacial Brasileira, a AEB, criada em 1994 para coordenar o Programa Espacial Brasileiro. Os primeiros foguetes desenvolvidos em solo brasileiro foram foguetes de sondagem, que eram de pequeno porte e serviam basicamente como forma de experimento e pesquisa. E os primeiros modelos faziam parte da família Sonda, sendo o primeiro o Sonda 1, o primeiro foguete brasileiro e que teve mais de 200 lançamentos. Já o Sonda 2 foi mais potente e que atingia uma altitude de 97 km. 6 anos após o Sonda 2, foi feito o Sonda 3, com 2 estágios e que atingia altitudes ainda mais elevadas. E o último dessa família foi o Sonda 4, que contou com um computador de bordo e sendo bem mais tecnológico que os anteriores, além de atingir uma altitude de 730 km de altura. Vendo a sucessão de foguetes, é possível ver claramente uma evolução, um processo onde se utilizava a tecnologia da linha anterior para implementar a nova versão. É importante dizer que esses foguetes não eram orbitadores, ou seja, não conseguiam entrar em órbita, apenas subiam até determinada altitude e depois caíam em queda livre. Mas com seu propósito, os foguetes sonda foram um verdadeiro sucesso e mostraram que sim, o Brasil tinha o potencial para desenvolver seus próprios foguetes, ir mais longe e criar algo ainda maior. Esse algo maior foi o VLS, que pretendia colocar o Brasil no seleto grupo de países que conseguem lançar satélites por conta própria. Um foguete 100% nacional, capaz de colocar cargas em órbita. Esse era o objetivo. O projeto começou ainda nos anos 80 e era inspirado nos modelos de sucesso da época. O VLS tinha 4 estágios, um sistema bem mais avançado que os anteriores e relativamente barato, que foi projetado para colocar satélites de até 380 kg em órbita. Fato importante de se mencionar é que o motor do terceiro estágio era o mesmo do Sonda 4, ou seja, isso demonstrou total sucesso da metodologia utilizada, onde se era testado e pesquisado certos modelos e tecnologias para futuramente implementar nas novas versões. O primeiro teste do VLS ocorreu em 3 de novembro de 1997. A Marinha interditou uma área de 10 km na Baía de São Marcos e teve muito trabalho para afastar navios e barcos da área de risco. Quem tentou ver o foguete ficou de longe e teve que usar binóculos no dia de céu nublado. A ordem de lançamento foi às 9h25 da manhã, hora de Brasília. 3, 2, 1, lançamento! Logo no momento da decolagem, deu para ver que um dos motores do foguete não foi acionado. O VLS sobe inclinado, sai da trajetória prevista e durante 65 segundos fica sem rumo no espaço. Quando ameaçou cair no continente, foi dada a ordem de destruição. O foguete subiu 3.230 metros de altitude. Os destroços caíram a menos de 2 quilômetros da base. Este pedaço foi parar a poucos metros da praia.
Apesar da falha, muito se aprendeu e aprimorou para o segundo teste, que aconteceria apenas 2 anos depois. Já passou do período? Que decolou corretamente, mas houve uma falha no momento de acionamento do segundo estágio. Com a análise das falhas anteriores, diversas melhorias foram implementadas para o terceiro teste, mas que infelizmente acabou sendo marcada por um dos momentos mais tristes do programa aeroespacial brasileiro. Em 2003, uma explosão na plataforma de lançamento destruiu o foguete e tirou a vida de 21 cientistas e engenheiros. Esse acidente não foi apenas uma tragédia humana, mas também desacelerou o programa espacial do Brasil por ano. O terceiro voo ele deveria ocorrer no ano de 2003, né? E houve o acionamento intempestivo de um dos propulsores. O que significa dizer? Que um daqueles 4 motores do primeiro estágio entrou em ignição, com o foguete ainda parado e um monte de gente trabalhando no foguete. Sim. Né? E, obviamente, uma vez que a ignição é iniciada, ela não para, não tem como parar. Né? E o que ocorreu? Começou a ignição no motor, gerou gases quentes e foram sendo queimados, né, ou ignitados todos os demais motores. Então, o que você teve ao final foi a perda de 21 pessoas, né, de colegas nossos. A estrutura, a torre, ela tombou, né, porque o foguete ainda estava dentro daquele prédio, daquela torre móvel, né, porque ele ainda não ia voar naquele dia. Né, e houve todo esse problema. Foi feito, então, um relatório. Esse relatório vocês encontram na internet. Esse relatório é público. É uma comissão que contou com a participação de pessoas não só da aeronáutica, mas também de pessoas da comunidade, Sociedade Brasileira de Física, Associação Brasileira de Ciências, familiares das vítimas. Então, foi um trabalho muito bem feito que foi realizado. E aí, se vocês lerem esse documento, vocês verificarão que não se cogita, né, essa possibilidade de sabotagem. Né? Você percebe claramente que houve razões humanas, ou seja, falhas nossas. Né? Eu gosto sempre de colocar dessa forma, né? Não falhas dos outros, a falha é nossa, né? O sucesso é nosso e a falha é nossa também. Mas houve também ausência de recursos financeiros, ausência de recursos materiais. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui são os recursos destinados ao veículo lançador de satélite do Brasil. De 1990 ao ano de 2003, que foi o ano do acidente. Nós estamos falando que, em 1998, nós decidimos cooperar com os americanos na ISS. E eu estou afirmando que é uma decisão, assim, translocada, entendeu? E esses números que eu estou mostrando, esses números fazem parte do relatório do acidente com o VLS. Eu não obtive esse número aqui no meu computador, né? Observe quanto é que foi destinado ao VLS aqui, ó, no ano de 98. 10 milhões de dólares. No ano anterior, que foi o primeiro lançamento, aproximadamente a mesma quantia. No ano de 99, foi o ano do segundo lançamento, eu não sei nem mensurar isso aqui, tá? Talvez 2 milhões de dólares. Então, a pergunta que eu faço para todos aqueles que estão acompanhando aqui é o seguinte: você acha que faz algum sentido eu me meter numa cooperação com os americanos para construir uma parte que fosse da ISS com este cenário orçamentário? Nenhum. Né? E observe que esse cenário se estendeu até o acidente. Né? Então, para aqueles que ainda eventualmente possam acreditar no boicote, numa armação internacional para explodir o VLS, assim, os números são mais contundentes do que isso. Sabotagem. Né? Não tem. A sabotagem está aqui. Ó. Na minha opinião, a sabotagem está aí. Então, quer dizer, agora, o governo fez isso porque quis? Não, né, gente? Ele fez pelo seguinte: ele estabeleceu prioridades. Mas observe que enquanto a parte central do governo estabelece prioridades e limita a disponibilização de recursos, nós aqui, eu estou me incluindo aqui no meio dessa turma aqui, nós estamos aqui com ideias translocadas de comprar 10 brinquedos quando nós não conseguimos ter dinheiro para 2. Né? Então, assim, a decisão foi um desastre
sob qualquer ângulo que você queira avaliar. Qualquer um. Eu dou o direito ao meu interlocutor de escolher o ângulo que ele quer. Mas não há a menor chance de alguém defender. E na época a gente já era contra aqui. Assim, eu não estou falando aqui em retrospectiva. A gente já foi contra. Isso aqui não fazia nenhum sentido. Então a gente na verdade, a gente sabotou a nós mesmos aqui com essa decisão. Algo que fica claro nesse relato do Bezerra é que houve sim falhas técnicas, mas o maior problema foi a falta de investimentos, que ano após ano diminuía. E foi assim até que no ano de 2016 o programa do VLS foi cancelado. O maior problema não é a falta de conhecimento, mas sim de investimento. Como já falei anteriormente, o mercado aeroespacial movimenta bilhões de dólares por ano. Mas o investimento brasileiro, comparado a outros países e até empresas privadas, é minúsculo. Para se ter noção, Elon Musk fundou a SpaceX, uma das principais empresas privadas hoje no setor, com 100 milhões de dólares em 2006. Enquanto o orçamento do Brasil, o país inteiro, nesse mesmo ano, foi de menos de 5 milhões de dólares. Ou seja, uma única pessoa, uma única empresa privada, teve maior investimento do que um país inteiro. E hoje, a SpaceX colhe os frutos desse investimento, sendo a maior empresa privada do setor e tendo faturado cerca de 13 bilhões de dólares apenas em 2024. Mas quando se trata de países, a coisa fica ainda pior. Vamos fazer uma comparação rápida. Em 2019, a NASA teve um orçamento de 20 bilhões de dólares. A ESA, a Agência Aeroespacial Europeia, teve um orçamento de cerca de 7 bilhões de dólares. E o Brasil, cerca de apenas 45 milhões de dólares, não chegando nem a casa do bilhão. Com esse valor, mal conseguimos manter operações básicas. Quem dirá desenvolver foguetes próprios para competir no cenário internacional? Isso nos faz depender de parcerias estrangeiras e com empresas privadas para que conseguimos nos desenvolver. Mas apesar disso, ainda não desistimos. Hoje trabalhamos no VLM, Veículo Lançador de Microsatélites, em parceria com a Alemanha. E seguimos desenvolvendo foguetes suborbitais, como o VS-30, VS-40 e o VS-50, que são utilizados para experimentos científicos, testes de tecnologia. Além disso, temos também nossos próprios satélites, sendo o Amazônia 1 o primeiro satélite 100% brasileiro e utilizado para monitoramento ambiental. O Brasil tem tudo para se tornar uma grande potência aeroespacial, uma localização estratégica, uma história de pesquisa e desenvolvimento e um setor tecnológico que está crescendo cada vez mais. Mas ainda precisamos superar algumas barreiras, como a falta de investimento para crescer nesse setor. Se conseguirmos atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento de tecnologias próprias, Alcântara pode se tornar o principal centro de lançamento de todo o mundo. E quem sabe, algum dia, veremos de lá foguetes 100% brasileiros decolando da nossa própria base rumo ao espaço. Mas será que o Brasil vai aproveitar essas oportunidades? Vai ficar vendo as outras nações apenas avançando na nossa frente? Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e deixa suas opiniões aqui embaixo. Além de, claro, se tiver alguma sugestão, é só comentar. Eu vou levar em consideração tudo que for comentado. Valeu, até a próxima!